Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, preciosos do meu coração, eu os saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede, a bênção, a graça. Para mim, uma honra e um privilégio tremendo de poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nesta tarde de domingo, dia 5 de abril de 2020, abençoando e sendo abençoado por Deus na ministração, no meditar da sua palavra. Eu oro a Deus para que você aí esteja bem com a sua família, guardados do mal, abençoados por Deus, debaixo da proteção e da provisão do Senhor. Que todas as coisas estejam bem para você e a tua família. Quero te convidar, então, em nome do Senhor, para você pegar a tua Bíblia, aí a Bíblia Sagrada, para nós caminharmos um pouquinho hoje dentro do texto bíblico que está lá em Mateus, capítulo de número 21. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 21. Todos os demais avisos, agradecimentos eu vou deixar para o final. A nossa oração diária também nós vamos fazer conjuntamente, logo após esta meditação na palavra do Senhor. E, de alguma forma, numa forma simples, bem serena, nós fazermos a nossa reunião, o nosso culto diante do Senhor desta tarde, tá bem? Tarde de domingo, como eu havia planejado e proposto a fazer, nessa tarde, às 17 horas, então, nós estamos nos reunindo, eu aqui, você aí, como eu falo todos os dias, né? Para, conjuntamente, num só coração, nós caminharmos na presença do Senhor. Hoje é um dia especial, primeiro domingo do mês, e se nós estivéssemos em vida normal, de atividades, hoje teria sido, né, pela manhã, o nosso culto, aos domingos aqui no Carrão, às 9h30 da manhã, nós teríamos hoje celebrado a Santa Ceia do Senhor, do mês de abril, aqui na sede, depois nos demais sábados, nas demais congregações. Mas, por causa, né, em razão da quarentena, do isolamento social que estamos obrigados a observar, então a ceia também foi suspensa, a reunião regional de obreiros ontem foi suspensa, mas suspensa, somente não cancelados. E já o Senhor vai nos abençoar e nós vamos participar de um momento muito gostoso, esta semana ainda, que começa hoje, nós, com certeza, em nome de Jesus, nós vamos participar de um momento de comunhão com Deus, numa celebração de ceia, que depois eu passo para você alguns detalhes, tá bem? Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre este domingo, que é o primeiro domingo do mês de abril neste ano, e que se celebra hoje, ou que se relembra hoje, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse é o assunto do texto de Mateus, capítulo 21, que eu te pedi aí para abrir a Bíblia Sagrada, e para que nós leiamos juntos alguns versículos e entendamos a profundidade, a tremenda graça, né, que Deus está revelando ao mundo, né, oferecendo ao mundo nesse momento em que Jesus vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico propriamente dito, convém, você e eu conhecemos o texto bíblico, tenho certeza disso, não é algo novo, glória a Deus por isso, porque nada da palavra tem sido um texto que a gente nunca viu, né? Eles estão aí disponíveis à nossa mão, ao nosso coração, aos nossos olhos, na Bíblia Sagrada. Quando a gente pensa em entrada triunfal, a ideia que a gente faz, ou que se tem, normalmente se tem, a referência que se tem, são as entradas triunfais tão contadas, tão apresentadas, tão representadas, particularmente em filmes aí, que eram as entradas triunfais por exemplo, dos generais romanos, dos imperadores romanos, quando retornavam de suas campanhas ou quando estavam assumindo o poder.
Então, a comitiva, aquele desfile era algo tremendo. Se fosse um retorno vitorioso de uma campanha de conquista, os generais, ou o general romano, ou o imperador romano, fazia questão de vir, né, de estar acompanhado de todos os seus soldados de cavalaria, de todo tipo de soldados e de conquistadores que estavam ao seu lado, faziam parte do seu exército. Então era toda aquela pompa, era todo aquele desfile de armas, de gala, né, que a cidade era chamada para assistir. Eram apresentados ali as conquistas, os despojos de guerra, as coisas preciosas que aquele general ou aquele imperador havia conquistado, havia conseguido por sua capacidade de guerra, por sua capacidade de conquista, pelas suas estratégias. Também normalmente eram trazidos os conquistados, né? Fossem eles líderes, reis ou o povo em geral, eram trazidos e apresentados para o povo. Eram trazidos para mostrar, para se mostrar, ou para serem mostrados para o povo. Olha o que nós conseguimos. Estão aqui dominados, estão subjugados, estão humilhados, acorrentados, seminus, feridos, estão aqui para demonstrar o poder e a autoridade que nós temos e as nossas vitórias, o quanto nós somos poderosos. Então vinha lá o general ou o imperador num carro de guerra super enfeitado, todo engalanado, e o povo vibrando, o povo reconhecendo aquela conquista e aquela vitória. Quando você pega, me perdoe a simplicidade da descrição, quando você pega essas entradas triunfais que passavam pelas ruas de Roma, eram construídos arcos comemorativos ou celebrativos daquelas conquistas ou daquelas vitórias que ficavam para a posteridade. Quando você pega todo esse quadro e o coloca para comparar com o que nós vamos ler aqui, pode parecer, num primeiro instante, num primeiro momento, que é algo que não tem como comparar, né? A pompa de uma entrada triunfal de um general, de um conquistador, e essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos ver aqui, você conhece o texto, ele vem montado num jumentinho, simples lá, e eu quero chamar a atenção já para isso, Jesus faz um percurso que ele, com certeza, sem qualquer dúvida, ele já havia feito muitas outras vezes. Esse era um caminho, o caminho que ele vai passar, pelo qual ele vai passar, era um caminho comum, era um caminho normal de saída e de entrada para a cidade de Jerusalém, para quem vinha da região de Betfagé, de Betânia, do Monte das Oliveiras, da descida para Jericó, da descida para o deserto também. Então, o Senhor já havia passado outras vezes e muitas outras pessoas passavam, entravam, saíam, muitas delas também montadas em algum tipo de animal. Então, aparentemente, não há nada de especial aqui. E se comparada essa entrada triunfal com uma entrada triunfal de um general romano, por exemplo, ficaria, me perdoe o termo que eu vou usar, é um termo talvez pesado para a palavra, mas pareceria para algumas pessoas até um pouco ridículo de você chamar de entrada triunfal alguém que vem de uma cidadezinha ali atrás da montanha, sentado ou montado em um jumentinho, e que vai fazer o caminho que todo mundo faz para entrar numa cidade, mais uma vez, como ele tantas vezes entrou. Mas para nós entendermos
a grandiosidade desse momento, nós precisamos fazer um retrocesso na história e também, voltar a alguns livros da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Antes de nós fazermos isso, então vamos ler o texto bíblico aqui de Mateus capítulo de número 21, do verso 1 até o verso 11, ou um pouquinho antes. Está com a Bíblia aberta aí? Por favor, Mateus 21, a partir do verso 1. Convém dizer que esse mesmo texto está também nos evangelhos de Marcos e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, você também vai encontrar a mesma narrativa que nós temos aqui registrada por Mateus. Então vamos ler o texto bíblico aqui a partir do verso 1 do capítulo 21 de Mateus. E quando se aproximavam de Jerusalém e chegavam a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou então os seus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviarão. Verso de número 4 agora. Ora, quando isso aconteceu, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz. Primeira observação que nós temos que fazer aqui. Esse momento que está sendo registrado aqui, ele é o cumprimento de uma das profecias que falam a respeito desse momento. Existem algumas profecias no Velho Testamento que se referem a este momento, a este acontecimento aqui. A primeira delas, é o que nós vamos ver agora, está em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, particularmente o verso de número 9. Esse texto, ou essa profecia, é uma das que se referem a esse momento na Bíblia Sagrada. E que diz na palavra lá, lembre-se, o que está acontecendo aqui, essa entrada específica, especial, singular de Jesus em Jerusalém, neste momento, no domingo chamado Domingo de Ramos, para muitos cristãos, esse momento, ele é o cumprimento de profecias. Uma delas, citada por Mateus aqui, na narrativa que nós estamos lendo. Então diz a profecia, verso de número 5, é o que está escrito em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Dizei à filha de Sião, quer dizer, dizei a Jerusalém. Jerusalém, ou filha de Sião, é uma referência à cidade de Jerusalém. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Eis aí, o teu rei vem. Essa era a profecia, esse é o aviso dado por Deus, através do ministério do profeta Zacarias, falando sobre o Messias, sobre um momento em que o Senhor, o Deus de Israel, se apresentaria, estaria no meio do povo ali. É algo para se considerar, meus irmãos e irmãs. Zacarias era um profeta, ou foi um profeta, especialmente abençoado. É um outro profeta que quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço apertado, que nem eu disse a vocês a outra vez que quero abraçar o profeta Jeremias. Zacarias, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, revela esta palavra a respeito do Messias, revela o preço que seria pago pela traição, revela a linhagem da família de Davi, de qual dos filhos de Davi o Messias viria, a sua descendência, da qual dos filhos de Davi, e outras palavras a respeito,
ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão, mas depois eu as ajuntarei de novo. O Senhor Jesus mesmo cita essa palavra de Zacarias num dos seus momentos lá com os seus discípulos. Então, Zacarias é usado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para dizer, olha, num determinado momento, Jerusalém, o teu rei, o teu Senhor, vai vir até você. Mas ele vai vir, embora rei, embora Senhor, embora soberano, embora Deus, porque quando o Senhor manda os discípulos até a cidade de Betefagé para pegar lá o jumentinho e a jumenta, a instrução que você acabou de ler comigo aqui diz, olha, se vocês vão lá, peguem o jumentinho, desprenda e traga. Se alguém disser alguma coisa, perguntar para vocês por que é que vocês estão mexendo com eles, diga que o Senhor, no hebraico, Adonai, Deus, precisa deles. Então, quando você disser que Deus precisa deles, eles vão deixar vocês trazerem. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor, Senhor com S maiúsculo aqui, uma referência à pessoa de Deus, ao Adonai, ao Senhor para Israel. Então, levado o jumentinho, levado a jumenta até o Senhor, você tem na sequência a narrativa do que aconteceu e que acabou dando a esse domingo, né, o título, o reconhecimento do chamado Domingo de Ramos, ou o título de Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Por causa da multidão que seguia o Senhor diante dele e atrás dele, cantando hosanas, salva-nos desde as alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E eles vinham colocando suas vestes, você tem a narrativa bíblica, colocando as vestes sobre o chão, pegando ramos, galhos, né, folhagens, que estavam à beira da estrada, ou próximo dela, e traziam para o meio da estrada, para que o Senhor passasse por cima e houvesse um destaque, houvesse um chamar de atenção para aquele momento que estava acontecendo. Era um momento tão especial, e você tem isso em Lucas, no Evangelho de Lucas, que diz que naquela alegria toda que o povo estava, os fariseus se incomodaram. Olha, Jesus manda esse povo parar de fazer barulho, manda esse povo parar de clamar, né, de cantar aí. E a resposta do Senhor para eles foi, vou dizer uma coisa para vocês, se eles pararem diante da sublimidade e do que representa esse momento da minha caminhada para Jerusalém, se eles pararem de falar, se quem deveria louvar não louvar, as próprias pedras vão clamar, as próprias pedras vão adorar, vão louvar, vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor, porque também esse bendito que vem em nome do Senhor está lá profetizado no Salmo 118 por Davi. Então são profecias diversas que tratam desse momento. Falei de Zacarias capítulo 9, verso 9, que nós lemos, que vimos aí, o evangelista Mateus destacando, mas Davi também já tinha profetizado, inclusive declarando quais seriam as palavras que seriam ditas nesse momento de tremenda glória. Veja o que eu estou dizendo, é um tremendo momento de glória que está acontecendo aqui, ainda que a visão, o quadro, o cenário possa ser comparado a uma entrada triunfal mundana, secular, militar, isso aqui é nada. Mas para entender esse momento, para nós percebermos, irmãos e irmãs, a glória que está colocada aqui, quem é esse Jesus, quem é esse homem que está sentado sobre esse jumentinho ou sobre a jumenta? Quem é esse que está indo em direção, saindo de uma cidadezinha simples, pequena, um povoado, indo para a cidade de Jerusalém? Para nós entendermos isso, nós precisamos fazer uma pequena retrospectiva dentro da palavra. E eu quero te convidar a fazer isso. Se você quiser pegar papel e caneta aí, eu vou só citar os textos, eu não vou até lá ler com você agora, eu vou sempre deixar algum serviço, né? Deixar sempre alguma responsabilidade, uma parte da nossa meditação para você. Hoje nós estamos aqui no púlpito, é o
é um culto de domingo, é uma palavra de domingo para nós, né? Sair do meu lugar comum, coloquei uma camisa social e uma gravata, não que isso tenha qualquer importância vai melhorar ou não a nossa meditação, mas é apenas, como eu disse da outra vez, no domingo passado, é apenas um gesto de respeito a Deus, à palavra e a você que está comigo aqui, para que nós nos sintamos dentro do templo, para que nós nos sintamos no culto de domingo, para que nós nos sintamos meditando juntos na palavra como nós fazemos sempre. Então vamos voltar lá. O primeiro texto que eu quero falar com vocês, ou citar para vocês, rememorar com vocês, está no livro de Êxodo, capítulo de número 40. No começo do Gênesis, ou desde os primeiros registros que temos lá da palavra em Gênesis, as manifestações de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, para outros servos do Senhor, lá no livro de Gênesis, sempre tiveram, e também em outros momentos da história bíblica, sempre ocorreram com o Senhor se apresentando com semelhança humana, com aparência humana. Era essa a forma que o Senhor se apresentava a eles, e com o nome de Shaddai, de poderoso, ou de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Era assim que eles conheciam o Senhor, e era dessa forma que o Senhor se manifestava a eles. Mas a partir de uma experiência de Moisés lá na sarça ardente, no começo do livro de Êxodo, você e eu conhecemos, a partir daquele momento, Deus começa a se revelar ao homem na sua glória, na sua resplandecência, no seu brilho celestial. Então, lá na sarça ardente, Moisés tem o primeiro vislumbre, um pequeno vislumbre do que é a glória do Senhor. Então ele via a chama ardendo, brilhante, não havia a sensação de calor, né, que faz parte de um fogo normal da vida aí, secular. Tem brilho, né, tem calor e consome, destrói o material onde há fogo. Na sarça havia um material combustível, era um arbusto que estava ali, que tinha como se uma chama de fogo nele. Havia uma resplandecência que chamou a atenção de Moisés e o levou até lá, e dessa resplandecência, dessa chama que ardia na sarça, então ele ouve a voz do Senhor conversando com ele, tratando com ele, chamando ele pelo nome, dizendo para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo por causa da presença do Senhor ali. Deus se revela a ele como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor revela a Moisés que, olha, até agora me conheceram como El Shaddai, me conheceram como Adonai, como Senhor. Mas daqui para frente agora eu vou ser conhecido pelo meu nome, que é... Aí o Senhor passa para Moisés o seu nome, Yahvé, né? Aquele que é, ou eu sou o que sou, ou eu sou aquele que é. Você vai lá para Apocalipse também, no final está escrito lá, ele é o que era, que é e o que há de vir, né? Coisa linda a palavra do Senhor para a gente. Muito bem, vamos caminhar um pouquinho. Então ali o Senhor se revela a Moisés na sarça, um pouquinho da sua glória aparece ali, é revelada para Moisés ali. Moisés então vai cumprir o chamado de Deus. Deus se revela a Israel, num primeiro momento na coluna de nuvem e na coluna de fogo que os acompanha pela jornada, mas quando eles chegam no Horebe, no Monte Sinai, diz lá em Êxodo também que a glória do Senhor, no capítulo 24 de Êxodo, diz que a glória do Senhor, ela pousou sobre o Monte Sinai. E ali uma descrição da glória de Deus, o seu brilho, né, o seu som, como Deus se manifestava, tremendamente colocado ali. E a glória do Senhor era tão forte, tão intensa ali, que Moisés, quando descia da presença do Senhor para o povo, levando para o povo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o rosto dele também resplandecia, por estar na presença do Senhor e envolvido pela glória do Senhor. Então, o rosto de Moisés brilhava.
Essa glória está presente também quando Moisés, no capítulo 40, que eu disse para vocês, do livro de Êxodo, termina de levantar o tabernáculo. Né? Êxodo 40, nos versos de número, deixa eu ver aqui, 40, verso 34 e verso 35. O primeiro texto que eu falei para você, Êxodo 24, verso 16, o Senhor descendo, a glória do Senhor se manifestando sobre o monte. O Senhor na sarça ardente está lá no comecinho de Êxodo, nos primeiros capítulos ali. Muito bem. Em Êxodo 40, verso 34 e 35, registra que quando Moisés termina de levantar o tabernáculo, coloca todas as coisas nos seus devidos lugares, unge o tabernáculo e todos os seus utensílios, primeiro com o sangue da expiação e depois com o óleo da unção. Então, quando todas as coisas estão exatamente cumpridas, perfeitamente feitas como Deus estabeleceu, então diz lá no capítulo 40, versos 34 e 35, que a glória do Senhor, o brilho do Senhor, desceu sobre a tenda, entrou dentro da tenda, encheu o tabernáculo, de uma forma que nem Moisés conseguia entrar dentro do tabernáculo, porque o tabernáculo estava cheio da glória de Deus. O que os judeus, ou o que os rabinos judeus chamam de Shekinah. Então, a Shekinah de Deus, o brilho de Deus, a resplandecência de Deus, a glória de Deus, que apresentava a pessoa de Deus presente ali, era tão intensa que o próprio Moisés não conseguia entrar dentro do tabernáculo. Essa glória permanece no seio de Israel. Era uma demonstração, uma declaração de Deus dizendo: olha, eu estou aqui com vocês. A minha glória que vocês estão vendo, ela confirma, ela diz para vocês que eu estou aqui. Eu vou estar com vocês, eu vou caminhar com vocês. E essa glória permanece sobre Israel, no meio do povo, por muito tempo. Você vai encontrar em 2 Crônicas, também no capítulo de número 7, é outro texto que eu quero que você anote, 2 Crônicas, capítulo de número 7, particularmente nos versos 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 e 2. Na consagração, no momento da consagração do templo, agora não é mais o tabernáculo, Salomão construiu um templo suntuoso, lindo, perfeitamente mobiliado, abençoado, precioso, e ele faz na consagração desse templo ao nome do Senhor, ele faz aquela oração linda, dizendo: Senhor, que os teus olhos estejam voltados para as orações que serão feitas nesse lugar, e se alguém orar em algum lugar, mesmo que seja alguém que não seja do teu povo Israel, se orar invocando o teu nome, voltado para esta cidade e para esse templo que eu construí, Senhor, ouve a oração desse homem e dessa mulher e atende para que o teu nome seja glorificado. Essa é uma parte da oração que Salomão faz, e o Senhor responde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Você conhece a narrativa bíblica. E a Bíblia diz no capítulo 7 de 2 Crônicas que no momento que Salomão termina a sua oração de consagração do templo, a glória do Senhor, aquela mesma glória que havia entrado e tomado todo o espaço do tabernáculo, essa mesma glória, ela se manifesta, ela aparece desse fogo do céu para consumir os holocaustos, as ofertas que estavam sendo colocadas ali, e a glória do Senhor, aquela nuvem de glória, ela entra dentro do templo e ocupa tão intensamente a parte interna do templo, que a palavra diz lá em 2 Crônicas, que os sacerdotes não conseguiam entrar. Aconteceu com os sacerdotes lá no templo, a mesma coisa que aconteceu com Moisés, lá no tabernáculo. A glória do Senhor dizendo: olha, estou aqui com vocês. A minha glória se manifesta, confirmando a minha presença no meio de vocês. O tempo passa, irmãos, e a gente está correndo um pouquinho, me perdoe. Depois você lê com calma cada um desses textos, na sequência que eu estou colocando para vocês, e vai procurar se tem base bíblica ou não, como eu sempre digo.
O tempo passa e Israel se rebela contra Deus, se afasta do Senhor, vai atrás da idolatria, do paganismo, decai moralmente, decai espiritualmente. E Deus falando com eles: olha, eu vou sair do meio de vocês, eu vou tirar de vocês a minha glória, eu vou me afastar de vocês se vocês não se arrepender. Israel não dá atenção à voz do Senhor através dos seus muitos profetas enviados para falar com ele, com Israel, com Judá, com Jerusalém. Então, acontece o cativeiro, a invasão de Israel, particularmente de Judá e Jerusalém. Israel já havia sido levado cativo pelos assírios antes, sobrou só Judá e Jerusalém, o povo que estava em volta deles, um pouco de Benjamim também, da tribo de Benjamim. Mesmo eles também se desviaram tão terrivelmente do Senhor, que o Senhor disse: olha, então vai vir sobre vocês o juízo. Vem Nabucodonosor, destrói, leva o povo cativo, invade a cidade algumas vezes. E o profeta Ezequiel, então, nesse processo de Deus falando: olha, estou dando uma chance para vocês, nós vimos já em outro momento o Senhor falando: ainda dá tempo, o Senhor usando lá Jeremias para falar dos vasos, ainda dá tempo de impedir que o mal seja total sobre a vida de vocês. Mas Israel e Judá e Jerusalém, o povo não aceita a voz do Senhor, não ouve a voz do Senhor. Então o Senhor mostra para o profeta Ezequiel, que também é um sacerdote além de profeta, lá no cativeiro, lá na Babilônia. Então Deus dá a Ezequiel a visão que está no livro de Ezequiel, capítulos de número 9, 10 e 11. No livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 9, 10 e 11, Deus mostra para Ezequiel, para que ele avise o povo de Judá e o povo de Jerusalém, que a glória do Senhor estava se retirando do meio deles. Então, Ezequiel vê a glória saindo de dentro da casa, depois ela vem para a porta, depois da porta ela vai para o telhado, depois ela vai para o começo para a divisa da cidade, depois ela vai embora, ela desaparece, ela vai na direção leste, na direção do oriente, e a glória não está mais ali. Quando a glória é retirada do templo, então, na terceira vez, das suas investidas, então Nabucodonosor vem, agora a glória do Senhor não está mais dentro, a presença do Senhor não se manifesta mais ali dentro daquele templo. Então vem o povo da Babilônia e destrói o templo, arrebenta com a cidade, e ela fica nessa situação durante 70 anos. No capítulo 9, 10 e 11 de Ezequiel, o Senhor mostra para Ezequiel a glória saindo. Mas entre o capítulo 11 de Ezequiel e o 43 de Ezequiel, em todo o tempo o Senhor explica o porquê isso aconteceu, mas acena também com a possibilidade, eu vou colocar assim nesse momento, futura, de que a glória volte. Então você tem aí Deus tratando com Judá, Deus tratando com Jerusalém, Deus tratando com Israel, através do ministério de Ezequiel. Chega uma hora lá que Deus mostra para ele o vale dos ossos secos, que você conhece tão bem no capítulo 37 de Ezequiel. Deus pergunta: você acha que dá para restaurar esse monte de osso seco, fazer desse monte de osso seco um exército vivo e valente? Aí Ezequiel diz: o senhor sabe. Então ele diz: então profetiza, porque vai acontecer. É Deus tratando com Israel, tratando e avisando que Israel vai ser restaurado. E quando o ministério de Ezequiel, à medida, que o ministério de Ezequiel vai se encaminhando, o ministério profético, nós chegamos no capítulo 43 e no capítulo 44 do livro de Ezequiel, que revela para Ezequiel a glória do Senhor voltando para Jerusalém, voltando para a cidade restaurada, voltando para o novo templo que seria levantado. Essa visão de Ezequiel ela tem duas aplicações distintas, uma aplicação já cumprida e uma aplicação que ainda vai se cumprir. Então é uma profecia para dois momentos distintos, uma compreensão sobre isso. E nessa visão de Ezequiel do capítulo 43 e do capítulo 44 do seu livro,
Então ele vê a glória do Senhor vindo do leste, vindo do oriente, ela vai se aproximando, aquela mesma nuvem resplandecente, aquele mesmo brilho maravilhoso, a Shekinah do Deus de Israel, ela vem vindo e ela vai se colocando sobre a cidade, depois ela desce entra por um determinado portão, acessa o templo, que é o templo da visão de Ezequiel, entra por aquela porta e enche a casa novamente da sua glória. Então estas são visões ou revelações de Deus através da Bíblia. O Senhor diz, olha, eu me apresentei para vocês por algum tempo como uma pessoa igual a vocês, mas eu sou Deus, eu tenho a minha glória. E Deus começa a revelar a sua glória lá para Moisés na sarça, vem vindo, para o povo de Israel, no deserto, no tabernáculo, no templo, em outros momentos. Mas o povo se afasta de Deus e Deus diz, bom, então eu vou retirar a minha glória do meio de vocês, mas um dia eu trago de volta. Um dia eu vou trazer a minha glória de volta. E é muito especial para nós já talvez partirmos para o nosso desfecho. A profecia, ou a palavra, ou a promessa de Deus estava declarada. Só que Deus usa num determinado momento o profeta Zacarias para dizer para Israel, olha Israel, a minha glória de soberano, de Deus, de rei de vocês conhecem a minha resplandecência, vocês têm o registro dela, mas agora o retorno dessa glória, desse rei, desse Deus, desse Senhor, vai ser de uma maneira diferente. Não se assuste, não tenha medo, porque o teu rei vai vir agora humilde, montado em um jumentinho, filho ou cria, de um animal de carga, cria de uma jumenta. É dessa forma que ele vem, o teu rei vem. Então não se assuste, não tenha medo, não tenha aquele mesmo medo que você teve da glória de Deus, que você teve lá no deserto, quando Deus se manifestou sobre o Monte Sinai, porque eles pediram, Moisés, fala para Deus não falar mais nada não, ele fala com você e você fala com a gente, porque senão nós vamos morrer, não tem como nós vermos tudo que nós estamos vendo e ouvirmos tudo que nós estamos ouvindo. Fala para Deus falar com você e você fala com a gente, está lá no livro de Êxodo isso. Então Deus agora diz, olha, eu vou me manifestar para vocês agora de uma maneira que vocês não precisam ter medo. Eu venho até vocês humilde, eu vou vir até vocês de uma maneira que não vai fazer você fugir. E é dessa maneira que o Rei Jesus vai entrar em Jerusalém. Mas há um fato, há um detalhe, antes da entrada, que está no livro de Mateus, capítulo de número 17. Por favor, vá lá comigo até o capítulo 17 de Mateus, para nós lermos e vermos quem é que está entrando nesse momento. A revelação de Deus, das características, das características de Jesus, o que um judeu via, o que o fariseu via, o que o saduceu via, o que os sumos sacerdotes e os anciãos lá de Israel viam, era um homem comum. E eles viviam pedindo para Jesus, dá um sinal do céu para a gente aí, faz um milagre aí que a gente acredita. Esse negócio de curar enfermo, expulsar demônio, fazer morto ressuscitar, voltar à vida, paralítico andar, leproso ser curado, isso aí para nós não quer dizer nada não. A gente quer ver um sinal do céu. Mostra um sinal do céu. Se você mostrar um sinal do céu, a gente acredita que você é quem você diz que é. Porque em alguns momentos o Senhor Jesus usou o termo para tratar com eles, para falar com os fariseus, com os doutores da lei. Ele usou para si, ele atribuiu a si o nome eu sou. E nas vezes em que ele atribuiu a si o nome eu sou, o mesmo nome que Deus revela a Moisés na sarça, eles pegam em pedra para apedrejar Jesus, dizendo, você está blasfemando. Como você acha? Como é que você pode declarar uma coisa dessa? A gente vai te jogar daqui para baixo. Eles não viam Jesus como sendo filho de Deus, como sendo Messias. Não. Eles viam Jesus como alguém que vai vir aí, olha, tá
camarada vindo num jumentinho para chegar em Jerusalém, esse povo fazendo todo esse alarde aí, fala para esse povo parar e fazer barulho, deixar de fazer papel ridículo. Isso é vergonhoso, vamos passar vergonha. Isso não é entrada triunfal, coisa nenhuma. Mas havia havido, desculpe a redundância, tinha acontecido alguns dias antes, algumas semanas antes, algum tempo antes, uma manifestação de Deus sobre quem era que estava ali. Isso está no capítulo 17 do livro de Mateus. Esse texto bíblico também está nos evangelhos de Marcos e de Lucas. No capítulo 17 você tem o título aí, a transfiguração. Todos nós conhecemos o registro bíblico da transfiguração. Todos nós sabemos o que aconteceu em cima daquele monte. Alguns dizem que foi no Monte Tabor, lá tem lá uma igreja no Monte Tabor, mas pela narrativa bíblica e também por estudiosos, arqueólogos, o que se sabe é que a transfiguração provavelmente deve ter ocorrido no sopé próximo, numa parte do Monte Hermon, na região de Cesareia de Filipe, que era uma região tremendamente idólatra. Até hoje você tem lá muitos sinais arqueológicos do paganismo que havia naquela região, e é naquela região que o Senhor pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí a resposta é: uns dizem que o Senhor é isso, uns dizem que o Senhor é aquele, outros dizem que o Senhor é o outro. Cada um tem uma opinião diferente. Aí Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês veem? Quem vocês acham que eu sou? No que vocês creem que eu seja? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Messias, o enviado, o Filho do Deus vivo. Então é num lugar de idolatria, num lugar de paganismo, que é declarado ali, é verbalizado, é expresso, na verdade, quem era Jesus. E ele então sobe em seguida para o monte, para uma parte, o Hermon é uma cordilheira quase ali, é um monte extenso. Ele sobe e quando ele está no alto do monte, diz a palavra, alguma coisa vai acontecer e eu quero ler com você. E aí nós vamos ter o desfecho. Olha que coisa linda, o Senhor se manifesta na sarça, depois no monte Sinai, depois a sua glória no tabernáculo, depois no templo. Quando Israel se afasta de Deus, Deus diz: olha, a minha glória vai sair, a glória de Deus sai. Deus diz: mas ela vai voltar com o templo restaurado. A glória de Deus volta, entra por uma determinada porta, na visão de Ezequiel. Essa porta, a gente já vai falar já sobre ela um pouquinho. A glória do Senhor fica 400 anos sem se manifestar. Zacarias é um profeta junto com Ageu, um profeta do tempo da restauração, do retorno do cativeiro. Depois dele, Malaquias profetiza, Deus fica 400 anos em silêncio, porque tudo que iria acontecer nesses 400 anos de silêncio, que vai de Malaquias a João Batista, tudo já estava revelado através do ministério de Daniel e de outros profetas. Não tinha o que Deus acrescentar, era só acompanhar o que Deus já tinha falado, que é o que a gente deve fazer nos dias de hoje, e ver o que Deus falou com Daniel, revelou para Daniel e outros profetas, e ver o que aconteceu na história, particularmente nesses 400 anos. Aquela imagem, aquela estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho, mas não é o assunto de hoje. 400 anos depois de o Senhor ter conversado, tratado com Ezequiel, mais de 400 anos, aí está Jesus, o Filho de Deus, o Messias, um homem comum, com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Por que 3? Sempre 3. Porque eram mais amigos, mais próximos. A lei diz o seguinte: todo o fato, todo acontecimento, para ser considerado verdadeiro, precisa de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Dá para entender o porquê de 3 pessoas, normalmente 3 pessoas com o Senhor. Está aqui, tem 3 testemunhas. Se as 3 testemunham a mesma coisa, então é crível o que elas estão
testemunhando. Mateus está escrevendo aqui, capítulo 17, vamos ler do verso 1, nós já estamos terminando, do verso 1 até o verso 9. Olha que coisa linda. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Verso de número 3 agora. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas ali representados, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A glória de Deus se manifesta aqui, coisa preciosa. Primeiramente, no primeiro momento, transfigurando a pessoa do Senhor, ele passa a resplandecer. Ele é parte da glória de Deus. Ele é a representação da glória de Deus. Ele é a manifestação da glória de Deus, porque ele é parte da pessoa de Deus. Ele é o Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Escutem o que ele diz, ouçam a sua voz. Essa é a ordem de Deus. Não só para aqueles 3 homens que estavam ali, mas o que está acontecendo ali é uma mensagem para todo o povo, para todo Israel, para todo Judá, Jerusalém, para todas as nações. Jesus é o meu Filho amado, diz Deus hoje. Eu tenho alegria nele. Ouçam o que ele diz hoje. Não é lá para o tempo de Judá e Jerusalém, lá do tempo de Pedro, Tiago e João, não. A glória do Senhor é para hoje. Ela pode resplandecer. Deus quer resplandecer a sua glória hoje. A Bíblia diz, Paulo diz, que o Senhor deixou a sua glória, a sua majestade, se tornou homem, né? Se tornou menor do que os anjos um pouco, porque ele queria, ele tinha como objetivo, ele tinha como responsabilidade, ele tinha como trabalho a ser feito, trazer de volta a glória de Deus para dentro do ser humano, para dentro do coração humano, que é a proposta do Senhor para nós hoje. Deixe a glória de Deus brilhar em você. Deixe a glória de Deus se manifestar na tua vida. Quando Jesus Cristo entra dentro do nosso coração, a glória de Deus preenche a nossa alma, preenche a nossa vida, preenche o nosso coração. Nós passamos a brilhar. Não tem nada a ver com aura, não tem nada a ver com aura. Aura é outra história, é outra crença, não tem nada a ver com a gente. Calor, energia que o corpo naturalmente produz, porque é um ser vivo, que consome energia e produz energia, é outra história. A ciência é uma coisa, crença de que você tem uma aura que muda de tamanho, essa é outra história. Crente em Jesus não tem preocupação ou crença em aura. Ele crê que a glória de Deus resplandece na sua vida, ela está presente na sua vida, brilhando na sua vida. Ele passa a ser luz. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque nós somos bonitos, perfeitos, não é? Não, porque a glória de Deus está em nós. Sarça, deserto, Monte Sinai, tabernáculo, templo de Jerusalém construído por Salomão. A glória vai, a glória volta, a glória resplandece na pessoa do Senhor Jesus. Então aquele homem sentado, montado num jumentinho que você leu comigo lá no começo
Não é com qualquer... Um monte de gente podia estar entrando com ele, ou antes dele, ou depois dele em Jerusalém. Era uma semana que começava, que tinha uma festa grande acontecendo, a festa dos ázimos, a Páscoa logo em seguida, daqui a um pouquinho, né, a festa das semanas. E o Senhor vem de uma cidade humilde, de um povoadozinho, montado num jumentinho, com algumas pessoas, uma multidão lá gritando: bendito que vem, em nome do Senhor, hosanas nas alturas, nos liberta, nos resgata das alturas. Hosana quer dizer isso, salva-nos. É uma entrada triunfal. Uma entrada triunfal porque daí a alguns dias ele vai morrer. Ele vai morrer crucificado. Ele falou isso com os seus discípulos: a gente está indo para Jerusalém. Antes de entrar, antes de montar no jumentinho, antes de ir para a cidade, ele já disse para os seus discípulos: nós estamos indo para Jerusalém, lá o Filho do Homem vai ser preso, vai ser entregue aos gentios para ser crucificado, vai ser açoitado, judiado, vai morrer crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos talvez não entenderam muito bem, eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles, né, no sentido de consolá-los e revelar-lhes as coisas. A compreensão não era talvez como a tua hoje, como a nossa hoje, porque nós temos o Espírito Santo que nos revela todas as coisas. Talvez eles não tenham entendido, mas todas as palavras ditas pela boca do Senhor, desde o Gênesis até esse momento aqui que nós estamos lendo, o momento do ministério terreno de Jesus, todas elas se cumpriram, cada uma das profecias se cumpriu. Algumas delas nós vamos ver no decorrer dessa semana. A partir de amanhã, se o Senhor nos permitir, vamos caminhar um pouquinho dentro do Evangelho de João a partir de amanhã, segunda-feira, dia 6. Mas hoje eu quero encerrar esse momento, chamando a atenção que o que eles viam, lembra que eu falei isso? O cenário era de um homem comum, de um homem simples, incompreendido, rejeitado. O termo correto é rejeitado. Você não é o que você diz que é. Porque se você viesse aí com toda aquela glória resplandecente, brilhante, e tal, como aconteceu nas outras vezes no deserto, no tabernáculo, no templo, a gente acreditava. Mas você vem montado num jumentinho. Não levaram em consideração o que Deus havia falado sobre isso, sobre esse momento, através do ministério de Zacarias e de outros servos de Deus no passado. Mas importava que ele cumprisse o que estava escrito. Por isso que Mateus coloca lá no capítulo 21. Para que se cumprisse o que estava escrito, ou dito, havia sido dito pelo profeta. Olha, não se assuste, filha de Sião, não se assuste, Jerusalém. Teu rei está vindo aí, mas está vindo humilde, montado sobre um jumentinho. Então não tenha medo não. É o que está sendo celebrado hoje, que a gente chama de Domingo de Ramos. Nós estamos relembrando, rememorando esse momento glorioso que aconteceu alguns, ou quase 2 milênios, alguns séculos, muitos séculos atrás. Mas é uma promessa do Senhor. Jesus também foi rejeitado, morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, mas não acabou. Interessante lembrar que no caminho de Damasco, Paulo estava indo lá para prender os cristãos, de repente uma luz resplandecente, mais forte do que o sol, fez com que ele caísse por terra. Ao meio-dia, algo mais brilhante do que o sol, foi isso que ele viu. A glória do Senhor se manifesta, ele ouve a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro para você é você brigar contra os aguilhões aí, você vai se machucar. Você lutando contra o Evangelho, você vai se machucar. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então a glória manifestada na pessoa de Jesus sobre o monte continua na pessoa do Senhor Jesus depois da sua morte e ressurreição, porque essa era a sua realidade. Ele se desfez, ele se despiu dessa glória para tomar a forma de homem, para poder chegar até a gente e dizer: olha, eu vim aqui morrer por você, eu me tornei homem para dar minha vida para teu resgate, para tua redenção.
Se você já abraçou essa verdade, abrace ainda mais apertado para você nunca se desfazer dela, nunca se desviar dela. E esse você vale para você e para mim, é lógico. Na visão de Ezequiel, lá do capítulo 43 e 44, eu disse a vocês, ele vê uma porta, ele vê a porta por onde a glória do Senhor retornou da sua saída. Quando ela volta, a glória entra por uma porta e a ordem é, essa porta deverá se manter fechada, porque a glória do Senhor passou por ela, e por onde a glória de Deus passa, não é qualquer pessoa que pode passar. Aquela porta se torna especial. E só essa informação que eu estou dando para você, esse comentário que eu estou fazendo, você tem disponível aí em inúmeras fontes. Quando você olha do Monte das Oliveiras, as fotos que se tem de Jerusalém, da Cidade Velha, que muitos irmãos têm ela, né, lá em casa, emoldurada às vezes, ou guardada, que olha para a cidade, vê lá a esplanada do templo, onde estão as mesquitas muçulmanas hoje. Se você olhar para o muro, tem lá um arco de porta emparedado. Ali, aquela porta emparedada é conhecida como a Porta Dourada. A Cidade Velha, os muros da Cidade Velha, foram reerguidos por Suleimã, o Magnífico, durante a tomada ou durante o domínio de Jerusalém e do território pelos árabes. Então, quando ele reconstruiu os muros da cidade, Suleimã sabia que havia uma profecia, uma promessa de que o Messias iria entrar por aquela porta de novo, porque é uma promessa de que ele iria entrar por ali. Isso aconteceu muito depois da destruição de Jerusalém pelo Império Romano, no ano 70 da nossa era. Porque Jesus, nessa entrada triunfal, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, ele chorou pela cidade, se você entendesse o tempo que você está vivendo e quem é que está entrando aqui agora, se você reconhecesse quem é que está entrando aqui agora, a pessoa a quem a tua salvação pertence, Jerusalém, você não ia fazer o que você está fazendo, mas os teus olhos agora estão fechados. Então, Suleimã, no reerguer, reconstruir os muros da Cidade Velha, ele manda emparedar a Porta Dourada, que é o caminho que o Senhor Jesus trilhou, exatamente o caminho que ele fez, a subida ali, passou pelo Vale do Cidrom e desceu do Monte das Oliveiras, passou o vale onde tinha o Ribeiro do Cidrom e subiu para a cidade. Era o caminho mais curto, o mais direto para se chegar ao templo. Então Suleimã mandou emparedar e mandou construir um cemitério, formar um cemitério naquela parte de acesso, para que o Messias, porque o cemitério é considerado um lugar ruim, um lugar impuro, então jamais o Messias iria entrar novamente por aquela porta. Não sabia ele que estava cumprindo uma profecia, porque Deus havia dito, a glória do Senhor entrou por ali. Então, depois que a glória do Senhor entrou por aquela porta, ela tem que ficar emparedada, tem que ficar fechada, porque só a glória do Senhor pode passar por ela. E essa glória vai voltar um dia. Jesus foi ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, embora alguns não acreditem, alguns digam que não, por aí. Mas a palavra diz repetidamente que ele está sentado à glória de Deus, ao lado direito do trono de Deus, e de onde ele virá em breve buscar a sua igreja, e depois estabelecer, segundo a minha fé, pela palavra de Deus, e depois da tribulação, depois do arrebatamento da igreja, ele vem para estabelecer o seu reino milenial. E a palavra diz que o Senhor descerá nas nuvens, é o que foi dito aos discípulos quando Jesus subiu ao céu. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. E a palavra diz que ele virá com poder e grande glória. O meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Deus, o nosso grande eu sou, o nosso Adonai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que era, que é e que há de vir, virá. O que há de vir, virá, e todo olho o verá. Aleluia, creia nisso. E ele vem com poder e grande glória, e vai fazer caminho semelhante ao que ele fez aqui, que nós vimos em Mateus 21, vai entrar dentro de Jerusalém, vai estabelecer ali o seu trono, e dali ele vai reinar
sobre todos os reinos da terra, sobre todas as nações e povos. Eu creio nisso, porque eu creio na palavra do Senhor, a glória do Senhor. A glória do Senhor. Ela quer habitar, aleluia, não agora em paredes, não agora em lugares construídos, mas ela quer habitar dentro do coração do homem e quer fazer com que a glória do Senhor brilhe em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que você acredite não em mim, mas na palavra. Pegue esses textos bíblicos e vá conferir. Tem tanto mais aqui para nós conhecermos. Mas eu creio que para este domingo, chamado Domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que entrada triunfal, era Deus entrando ali. Era o Deus Todo-Poderoso, era o Logos, era a palavra que se tornou verbo, o verbo que se fez carne, que estava ali montado num jumentinho, andando humilde, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado num jumentinho, a representação ou apresentação, a realidade da glória de Deus ali, é a pessoa de Jesus entrando. Que entrada triunfal! Nenhum reino do mundo, jamais, por maior que seja a conquista, o despojo, a vitória, os bens e sei lá o quê, jamais vai sequer arranhar a glória e a majestade desse momento tão especial que nós estamos celebrando hoje, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Creia nesse Jesus. O Jesus que você crê não é um Jesus, uma imagem de escultura, ou que alguém às vezes julga aí. Não, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a manifestação da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus por nós. Vamos orar, Pai eterno, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos hoje não te pedir nada, Pai. Nós já oramos hoje, pela manhã já jejuamos neste dia, pelo nosso país, pelas necessidades da nossa terra, da nossa casa, da nossa vida. Então, nesse momento, Pai, depois dessa meditação na Tua Palavra, nós queremos somente Te glorificar e Te honrar. A oração nossa deste dia, Senhor, não é de petição, mas é de gratidão, de agradecimento, porque o Teu Espírito nos dá a compreensão do Teu plano, do Teu agir, de todas as ações que o Senhor realizou em todos os tempos, dentro do Teu projeto de nos alcançar com a bênção da redenção. Pai, obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho. Obrigado, Senhor, por essa entrada triunfal. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela transfiguração. Não há como alguém dizer que ele era só um homem, não, ele era Deus. Não há como alguém dizer que ele era só Deus, não, ele era também homem. A Tua majestade e o Teu poder fazem isso. E nós Te louvamos, porque todas estas Suas ações, além de abençoarem o povo de Israel, colocarem para Israel a oportunidade da bênção espiritual, como eles têm a bênção material, como cumpriu-se a Tua palavra também, meu Senhor, de que era pouco para Ti que o Messias restaurasse apenas o povo de Israel, que o Senhor o daria também para a luz dos gentios. Nós somos gentios resgatados pelo Teu amor através da pessoa do Teu Filho, Deus de Israel, e é por isso que nós Te louvamos nesta tarde de domingo. Bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor. Não há palavras no vocabulário humano que possa, Senhor, expressar o que o Senhor fez por nós. E também a nossa gratidão e o nosso reconhecimento a Ti. Nosso louvor pertence somente a Ti, Pai. Abençoa o nosso coração, que esta palavra seja uma semente gloriosa, Senhor, em boa terra. A semente é gloriosa, Pai, que abençoe a Tua mão de que a semente caia em terra boa, dê muitos frutos para a glória do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, meu Senhor, por essa reunião de domingo aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, queridos do meu coração, queridas do meu coração. É um momento muito especial para a minha vida poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Amanhã nós vamos
nos encontrar novamente, eu aqui, você aí onde estiver, para um momento de oração, às 9 horas, como fazemos, às 9 horas da noite, como nós fazemos todos os dias aqui no Facebook, e em seguida uma meditação na palavra do Senhor. Amanhã vamos começar um pouquinho sobre o livro de João, o Evangelho segundo João. Continuamos todos os dias no WhatsApp, no 20 98 03 14, aqui em São Paulo, na capital, às 9 horas da manhã com os homens, ao meio-dia com o departamento de intercessão na oração do meio-dia, às 3 da tarde as mulheres, falando com as mulheres, orando juntas, às 18 horas também os jovens com a sua participação de palavra e oração, e à noite, como já disse, conosco aqui. Visite a nossa página ou o nosso canal no YouTube também, essas palavras estão lá disponíveis. Se você acha que são palavras que podem abençoar alguém, compartilhe. Nós vamos ficar muito felizes, é um trabalho conjunto, meu e teu, né? No serviço do Senhor, tá bem? Amanhã estamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te fortaleça, a ti e a tua família, e te dê um final de domingo debaixo da graça de Deus. Um abraço, queridos amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, e até amanhã, em nome de Jesus, nunca se esquecendo que a lâmpada não vai se apagar, o brilho do Senhor vai brilhar sempre na nossa vida e nas nossas casas. Deus te abençoe, e até amanhã, em nome de Jesus. Paz do Senhor.